Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui novamente para nossa aula, né? Vai ser bem rapidinho, o assunto é bem simples, fácil de ser entendido. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o imperialismo do século XIX, né? E começando a nossa aula, a gente vai buscar aí compreender o sentido da palavra imperialismo. Vocês têm uma ideia do que pode ser? Então, imperialismo, ele significou domínio, ele significou conquista, que algumas potências europeias que passaram pela segunda fase da Revolução Industrial, né? Como, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, né? Foram países assim, a Holanda também, foram países assim que tiveram um desenvolvimento industrial muito significativo e no século XIX passaram pela segunda fase da Revolução Industrial. Pensa comigo o que a Revolução Industrial necessitava. Para a indústria funcionar e se desenvolver cada vez mais, ela precisa, né, de matéria-prima, ela precisa de mão de obra, ela precisa principalmente de mercados consumidores, ela precisa de áreas onde você possa, de repente, expandir seus capitais, criar novas filiais dessas indústrias. Então, como nós estamos na segunda fase da Revolução Industrial, a gente está aí falando de um capitalismo que ele é mais abrangente, né? É um capitalismo que a gente pode pensar nele como uma espécie de polvo e cheio de tentáculos, e os tentáculos jogados para todos os lados, buscando ajuntar, né, a maior quantidade de riquezas possível. O capitalismo, ele vive disso. O capitalismo, ele vive de lucro e ele não tem limites. Então, nessa segunda fase da Revolução Industrial, a gente vai ver um capitalismo monopolista, quer dizer, controlador, um capitalismo que busca expandir, né, as suas áreas de domínio. Por isso que a gente diz que o imperialismo, ele significa exploração de novas áreas, ele significa conquista, domínio. Então, se nós estamos falando de países europeus, vamos pensar aqui que dentro da Europa não dá mais para avançar. Olha quantos países europeus já passaram pela segunda fase da Revolução Industrial. Então, você precisa buscar novas áreas fora da Europa. É aí que vem o processo de exploração do século XIX, né, em regiões da Ásia, da África e da Oceania. Países como a Inglaterra, França, Alemanha, Itália, né? Itália e Alemanha recém-formadas, né? 1871, processo de unificação, ele acontece justamente pela necessidade aí que aquela região da Alemanha tinha de juntar força, reunir força para poder ganhar espaço nesse mercado novo, né, do final do século XIX e início do século XX, que estava despontando aí e disputando áreas, né? Então era preciso reunir forças, assim como a Itália, por sua vez, também. Então o que a gente vai perceber? Eles vão buscar, tanto na África, quanto na Ásia, quanto na Oceania, matérias-primas baratas, mão de obra barata, e a gente vai perceber, né, que as populações aquelas regiões eram regiões que ainda não conheciam ainda o processo revolucionário industrial, né? Então você está levando a indústria para uma região que ainda não conhece, né? E há uma justificativa nisso tudo, é claro, a justificativa de que vai ser muito bom para aquelas pessoas, porque quando você entra em território dos outros, você precisa justificar sua presença ali, né? Então, dessa forma, os europeus, os países, as potências europeias do século XIX, justificam que estão entrando em território alheio, mas que vai ser muito bom para aquelas pessoas. Eles estão levando desenvolvimento econômico, eles estão levando civilização. Olha que palavra pesada, né? Eles se justificavam o fato de que aquelas pessoas, elas eram primitivas,
atrasadas e que eles estavam levando para elas desenvolvimento técnico-científico e cultural. Ou seja, os europeus, com sua visão preconceituosa, eurocêntrica, chegavam nas regiões da África, da Ásia e da Oceania e despejavam todas essas besteiras, justificando o fato de que eles eram civilizadores dessas populações e dessa forma foram conquistando, colonizando e dominando e explorando essas regiões e essas pessoas. Diga de passagem, né, que a África foi o continente com a maior quantidade de ouro no mundo e hoje a África é completamente exaurida, destruída, países com fronteiras artificiais, né, países que enfrentam sérios problemas políticos, econômicos e sociais e que a gente pode atribuir a esse processo imperialista perverso que aconteceu através dessas potências europeias, né, entre o final do século XIX e a primeira década do século XX até a Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai perceber o quê? Que o imperialismo, né, que pode também ser considerado como neocolonialismo, qual é a diferença? Nenhuma. Imperialismo e neocolonialismo têm o mesmo sentido. Por que a gente pode chamar o imperialismo de neocolonialismo? Porque a África já havia passado pelo primeiro sistema de colonialismo, no tempo da escravidão, em que países como Portugal, Espanha, Inglaterra, né, buscavam escravos, mercadorias, transformando aquelas regiões em colônias suas, né? E esse é o período colonial. Período neocolonial ou imperialista é do final do século XIX em diante, quando a gente vai perceber que esses países europeus passaram pela segunda fase da Revolução Industrial, um capitalismo muito mais perverso, né, muito mais controlador, monopolizador. Então eles precisavam expandir suas áreas de domínio e buscam então nessas regiões, principalmente essas três coisas que a gente falou, que é a mão de obra barata nessas regiões, mercados consumidores para os seus produtos industrializados e matéria-prima barata para as suas indústrias, né? Conclusão da história, galera. O que nós vamos perceber de consequência em tudo isso daí? O que nós vemos hoje em algumas regiões da Ásia e também em toda a África. O país um pouquinho melhor hoje é a África do Sul, mas toda a África, né? Todo o continente africano sofreu o processo imperialista. Então a gente vai perceber que essa divisão da África entre os países europeus que passaram pelo segundo processo da Revolução Industrial, países imperialistas, deixaram para trás um rastro de destruição e de pobreza. A gente vai perceber, inclusive, que muitas guerras que acontecem hoje, governos fracos que a gente observa hoje por toda a África, né, em vários países africanos, são reflexo, todas essas dificuldades que a África carrega hoje às costas, são reflexos, são fruto do processo imperialista imposto aí pelos países europeus, né, nesse tempo, né, de conquistas do século XIX. Né? Então nós vamos perceber aí toda essa movimentação, né, e que vai fazer com que esses países sejam criados a partir de fronteiras artificiais, fronteiras criadas pelos países imperialistas, os países europeus, sem respeitar as diferenças étnicas, as diferenças culturais desses povos, que vão inclusive causar grandes rivalidades na formação de seus governos. Nós vamos perceber, por exemplo, que o aumento das lutas intertribais na África e que subsiste até hoje pode ser considerado fruto desse processo perverso do imperialismo do século XIX. Imperialismo, na verdade, é domínio, é dominar, é conquistar, é explorar.
e deixando para trás um rastro de destruição. Claro que para tudo tem que ter uma justificativa, e os europeus tinham essas justificativas. O fato de que eles se sentiam o povo escolhido para levar civilidade, desenvolvimento para essas pessoas consideradas atrasadas, arcaicas, primitivas, ultrapassadas, né? O processo imperialista do século XIX e início do século XX pode ser considerado, né, o germe que vai causar a Primeira Grande Guerra Mundial, que é um assunto que a gente vai ver um pouquinho à frente. Por quê, galera? Porque esses países começam a bater de frente um com o outro. Os interesses da Inglaterra em algumas regiões na África, na Ásia, principalmente na Ásia Menor, né, que é o Oriente Médio ali, por causa do petróleo, e o petróleo passa a ser o combustível mais importante nessa segunda fase da Revolução Industrial. O interesse da Inglaterra nesses produtos, nessas terras, nessas regiões, se chocam com o interesse, por exemplo, da Alemanha. E aí a gente vai ver que o choque de potências imperialistas é a razão maior da Primeira Grande Guerra Mundial, que é o assunto que a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem? Então, falando aí sobre o imperialismo, sobre o processo de dominação dos europeus sobre povos na África, Ásia e África, vimos o que eles queriam na verdade e quais foram as consequências desse processo, né, tão perverso de exploração, de dominação. Tudo bem? Dei uma lida nesse resumo que envio para vocês, nesses tópicos que constam no resumo, e respondam à atividade. Vocês têm até as 17 horas do dia da aula de vocês para enviar para mim as respostas através da plataforma Google Classroom. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, terei o maior prazer em sanar essas dúvidas através do nosso grupo no WhatsApp ou também no particular, ok? Fiquem à vontade para acessar. Caso eu demore um pouquinho para responder, talvez eu esteja com outra turma, mas com certeza vocês não ficarão sem resposta. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.